Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente vai estar falando sobre as minhas escrituras de Sartre, beleza? Bom, primeiramente está aqui o Existencialismo e o Humanismo. Vai sair exclusivamente o review desse livro aqui. Só que assim, a filosofia, então vocês têm que me entender que é algo mais complicado de explicar, é algo mais complicado, é algo mais complexo, é mais difícil. Então, por isso que hoje eu trago para vocês, né, as minhas escrituras do existencialismo e humanismo de Sartre, né? Eu fiz algumas escrituras aqui, eu vou ler com vocês algumas partes, né? Eu escrevi aqui algumas coisas nesse caderno, é meu caderno de filosofia, que eu costumo filosofar bastante, inclusive, né, exclusivo aqui, tem também coisas sobre raso e profundo, que eu também já estou elaborando com vocês, mas antes da gente começar, cara, eu peço que você se inscreva no canal, em busca de 200 inscritos nesse canal, que você deixe seu like também é muito importante. Se você quer ficar mais inteligente, dá uma olhada na aba playlists, tá? Lá tem conteúdo de vários tipos, tem de comunicação, tem de economia, tem de filosofia também, sabe? Tem de geopolítica, tem de vários estilos para te ficar mais inteligente. Dito isso, vamos começar. Bom, Existencialismo e Humanismo de Sartre é um livro muito interessante porque vai tratar única e exclusivamente do existencialismo do Sartre, né? Porque existem várias formas de existencialismo. Vai existir o de Kierkegaard, existe o do Albert Camus, existe o do Sartre, existe vários. Então aqui a gente trata exclusivamente do Sartre, beleza? Que é esse livrinho aqui. É um e-book pequenininho, tá? É um e-book pequeno que vale a pena ler. Eu recomendo, se você nunca leu ele, leia, porque é interessante, vale a pena. E eu costumo ler, né, fazendo algumas escrituras, ainda mais quando é filosofia, algo mais profundo que você lê e você pensa, o que que eu li, entendeu? Então eu tô aqui para comentar sobre isso. Vamos lá. Vou ler para vocês algumas coisas do que eu escrevi aqui e aí a gente vai filosofando um pouco em cima e vai descascando o que o Sartre quis dizer, beleza? O existencialismo e o humanismo de Sartre. A existência precede a essência. Agora eu vou começar o que eu escrevi, né? Bom, esse é um dos princípios e principais conceitos para o existencialismo. O que ele quer dizer é, primeiro, que nascemos, vivemos e depois criamos ou damos um sentido para a vida. Sartre, por sua vez, era um ateu. E querendo ou não, essa ideia vai em confronto direto com o cristianismo comum. Os cristãos acreditam que tudo foi destinado por algo divino, esse divino sendo Deus. Como falado antes, o existencialismo de Sartre funciona de uma forma contrária, acreditando também que esse sentido é único de cada sujeito. Cara, agora eu vou descascar o que eu escrevi para vocês. Bom, eu começo, né, nas minhas escrituras falando que a existência precede a essência, né? Fazendo uma citação, né? A existência precede a essência, que é o que está escrito aqui. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte: primeiro você nasce como um sujeito, você nasce, você existe, você lê, você joga, você toma café. Primeiro você tem que existir e depois que nasce uma essência. Que essência, tu me pergunta? Geralmente a essência da sua vida, seu sentido, entendeu? A essência ela vai vir depois da sua existência. É isso que Sartre quis dizer. E vale citar algo muito interessante que o Sartre fala, né? Porque o Sartre ele pratica e vai explicar pra gente um existencialismo ateu, já que o Sartre era ateu. Mas ele critica muito os cristãos aqui nesse livro, muito, muito, muito. E isso vai contra o cristianismo, nesse sentido de essência, né? Porque o cristianismo em si acredita no contrário, de que a essência precede a existência. Ou seja, de que você nasce com um sentido pré-definido que Deus deu. O Sartre é o contrário, você cria isso. Então, esses embates, eles se batem bastante, né? Até pelo existencialismo ser um existencialismo ateu. Se você quer um existencialismo cristão, tem Kierkegaard, tá? Nunca tive contato com Kierkegaard em relação a livros e tal, nunca tive contato. Sei quem é mais ou menos o sujeito, mas nunca tive um contato aprofundado. Quem sabe eu tendo um contato aprofundado, eu posso trazer para vocês falando sobre Kierkegaard também. Fechou? Continuando.
O homem está condenado a ser livre. Aí aqui eu escrevi pra caramba, então eu vou lendo com vocês e vou parando, e vou lendo e vou parando. Fechou? Vejamos. Quando Sartre afirma que todo ser humano está condenado a ser livre, ele quer dizer que todo o ser já nasce livre. E isso é como se fosse algo a se lidar. Ele, o homem, faz suas escolhas e, contudo, envolve até as não escolhas. Somos responsáveis por quase todas as escolhas, menos aquelas que não tivemos opções de escolhas. Sendo elas coisas como a cor da pele, o local de nascimento, o tamanho do corpo, no caso a altura, né? E etc. Mas uma das coisas é um fato: as escolhas dos outros homens influenciam ou influenciam ainda as nossas vidas. Como um grande exemplo, posso dar a União Soviética, que até hoje ela influencia a humanidade. Ponto. Vamos parar por aqui para a gente descascar sobre o tema. Cara, quando Sartre diz, né, que o ser humano está condenado a ser livre, ele está vindo com um balde de água fria absurdo. Porque o Sartre ele não fala isso assim, nossa, você é livre, é só isso. Não, não, não. Sartre está falando, meu amigo, de que você é livre em todos os sentidos. Menos metafísico. Porque né, ele é ateu, isso não bate com metafísico. Mas você pode levar para metafísico caso você queira. O que ele quer dizer aqui é que eu sou totalmente livre. Livre em todas as formas possíveis. Isso aqui é um exemplo. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais nítido do que eu estou explicando, para a gente conseguir seguir na mesma explicação. Porque é necessário que você compreenda esse termo básico para a gente conseguir aprofundar ele. Quando o Sartre diz que o homem está condenado a ser livre, ele não está falando que isso é uma bênção, ok? Condenado. Então ele tem que lidar com essa indecisão de ser livre. Um exemplo é essa caneca aqui de café, né? Eu posso fazer a escolha de tomar a caneca, eu posso fazer a escolha de não tomar e deixar aqui do lado, eu posso fazer a escolha de não olhar, tudo é uma escolha. Até nem ver também é uma escolha. Tudo é uma escolha. E como eu digo aqui nas minhas escrituras, descascando o que Sartre diz tal, é interessante porque nem tudo é culpa sua, mas a grande parte das coisas entende? Então assim, como um exemplo, eu peguei a União Soviética. A União Soviética é ótimo pra gente que estuda filosofia e história, porque a União Soviética foi um país, né, um regime, onde aconteceu de muita coisa aconteceu na União Soviética que vale a observação. Enfim, citei a União Soviética porque as coisas que aconteceram na União Soviética influenciam até hoje. A decisão de um simples homem que ordenou um regime inteiro comunista ainda tem manifestações na sociedade. Então, assim, as escolhas de outros homens, tá? Mulheres também, a gente diz homens no literal, vale deixar claro. As escolhas de outros homens influenciam na minha vida, que influenciaram na minha cor de pele, que influenciaram na minha altura. É isso que Sartre quis dizer, compreendeu? Mas a grande maioria das coisas, a influência, e é tudo culpa nossa. Culpa. Se você se sente feliz, parabéns. Você fez as escolhas certas. Vale deixar claro que não tem escolhas certas, por isso que é entre aspas, ok? A escolha ela varia de sujeito para sujeito. O que é certo para mim é errado para você. Isso vai de acordo com a moral. Continuando, né? E um exemplo que Sartre supõe: as escolhas dos outros homens ainda influenciam a nossa sociedade inteira. Voltando para o indivíduo, falamos sobre nossa responsabilidade. Nós somos quase 100% responsáveis por nós, por nós mesmos. Um exemplo individual. Se um sujeito está triste, a culpa é totalmente dele. Se ele está triste por não ter feito algo, então pronto. Está apenas sofrendo as consequências da sua própria escolha. A mesma coisa para um sujeito feliz. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Se um sujeito está triste com algo que ele não fez, ele só está lidando com a escolha dele. Entendeu? Ele só está lidando com a condenação de ser livre. Só isso. E a mesma coisa para um sujeito que está feliz. Ele está só lidando com as escolhas que ele mesmo fez. Simples assim, entendeu? Então, quando o Sartre diz que o ser humano é livre, ele diz disso, entendeu? Prosseguindo. Contudo, tudo está ligado às escolhas. Isso bate com a frase, abre aspas,
A existência precede a essência. Fecha aspas, que eu acabei de explicar para vocês. Isso significa que primeiro vem a existência e depois um sentido. Esse sentido é dado pela pessoa. E esse sentido é único. Pode haver sujeitos que sua essência é escrever e outros que é treinar. E não anula o outro, e nem um é maior que o outro. São apenas essências diferentes. Bom, simplesmente aqui Sartre filosofando de novo, né? Eu descascando Sartre para conseguir compreender. E nessa questão, né? A essência de um sujeito não anula a essência de outro sujeito. Se a essência de um sujeito é ter uma família e com isso que precediu na sua existência, parabéns. Se para o outro sujeito a essência dele é regrar e treinar, parabéns, essa é a essência dele. E cada sujeito vai elaborando sua essência de acordo com a sua existência segundo Sartre, ok? Prosseguimos. Outra coisa que segue na mesma linguagem seria os valores. Para Kant, aqui eu estou falando de Immanuel Kant, tá? Esses valores são intrínsecos, como se você nascesse com eles. Já para Sartre é o contrário. Aqui é interessante falar também, eu falei de moral, tá? Para alguns filósofos, você nasce já com a sua moral e com tudo esquematizado, entendeu? O cristianismo vai da mesma forma. Para Sartre é o contrário. Você não nasce com valores, você cria e vai criando esses valores de acordo com sua vida. E eu acho que, na minha opinião, é o que mais faz sentido, tá? Então, assim, o Sartre acreditava nessa questão de que você vai criando valores ao longo da sua vida. Esses valores morais, éticos e etc. Aí eu escrevo mais um pouco, né? Você nasce sem valores, isso vai sendo imposto para você ao longo da vida. Simples assim. Claro, pode ser uma escolha consciente do sujeito, como pode ser uma escolha totalmente consciente, também pode ser uma escolha inconsciente. Um exemplo, pode-se dizer que a igreja ela se aproveita de momentos de fraqueza para acatar vários fiéis semelhantes a uma seita. Bom, e aqui eu termino as escrituras sobre Sartre, mas eu vou comentar sobre esse finalzinho que eu li. O que eu quero dizer ali é que se o que Sartre diz realmente for verdade e a sua interpretação for a verdadeira, por mais que a gente sabe que filosofia existem várias verdades, é difícil na filosofia a gente ter uma verdade intrínseca de algo, por isso que existem vários filósofos, por isso que existe o comunismo e capitalismo, enfim. O que eu quero dizer ali é que, beleza, alguns sujeitos vão ter a consciência de que esses valores vão sendo construídos ao longo de sua vida. Outros sujeitos não. Eles vão ser empurrados, empurrados e empurrados, compreenderam? Esses sujeitos eles vão ser empurrados e é isso, simples assim. E aí eles vão acabar acatando valores que não são deles, são de outros, são de terceiros. A igreja, como eu citei, é um grande exemplo, entende? A igreja, ela aproveita desse momento de fraqueza do sujeito, esse momento que ele tá mal, ou que ele terminou um relacionamento, ou que a vida financeira dele não tá boa. Ele vai se aproveitar de alguma coisa. E aí, se aproveitando de alguma coisa, o que vai acontecer? A igreja vai acatar esse sujeito como se fosse uma seita, adotando os valores da igreja, não de seus valores. Isso é muito interessante também. Bom, espero que vocês gostaram desse vídeo. O vídeo de hoje foi esse, né? As minhas escrituras de Sartre, existencialismo e humanismo. Cara, interessante, tá? Muito interessante. Antes de finalizar o vídeo, eu tenho umas palavrinhas para falar. Aí, se você acompanha o canal, você fica aqui. Se você não acompanha, o vídeo já acabou. Cara, tá vindo aqui com vocês a filosofia Raso e Profundo, que eu tô terminando de escrever, tá? Tô escrevendo ela tem alguns longos meses, escrevendo, reescrevendo e revendo de novo. Na aba posts eu ando comentando bastante sobre essa filosofia com vocês. Vai ter vídeo sim, eu vou dedicar o meu tempo, quando essa filosofia estiver pronta, vou dedicar o meu tempo e minha energia 100%, tá? Em trazer aulas organizadas, 1, 2, 3, 4... as aulas bonitinhas para vocês acessarem e ouvirem, tá? Quero fazer em formato de vídeo, igual vocês estão me vendo agora. Mas, enfim, vamos deixar tocar. Tá fluindo, tô escrevendo. E é isso, rapaziada. Então, assim, como recomendação fica, leiam o Sartre, né? O existencialismo é o humanismo.
E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu e fui.